Oi, gente que voa, que quer voar, vai continuar voando, que ama passear. Sim, hoje eu vou dar a minha humilde opinião e explicar um pouquinho sobre a situação da passageira que foi expulsa do voo da American Airlines, aquela que causou um tumulto ali tentando entrar na cabine de comando. Agora eu digo uma coisa, dona American Airlines, de novo? Assim, não vou reclamar porque você tá me trazendo entretenimento aqui, né? Eu vou fazer um vídeo cada semana sobre a American Airlines, que sempre tem alguma coisa acontecendo aí. Mas assim, antes de eu te contar direitinho o que aconteceu, você vai deixar seu like? Você vai curtir? Você vai compartilhar esse vídeo? Tô de olho em você, hein? No dia 24 de abril, um voo que saía de Guarulhos e seguia para Nova York teve que voltar pro portão de embarque porque uma passageira tava causando ali dentro. Com isso, tiveram ali quase 2 horas de atraso, ou seja, você que tinha uma reunião marcada, né, um compromisso ou uma conexão, perdeu nesse meio tempo. Mas assim, Lu, o que foi que ela causou ali? Ela simplesmente tentou entrar na cabine de comando pra tretar com o comandante. Mas assim, vamos ver o vídeo para vocês entenderem melhor ou não, né? Porque assim, teve várias suposições dentro desse vídeo de quem que é Caio, que é o senhor na samba canção, quem que é aquela mulher correndo pro cockpit, o que tá acontecendo? Vocês tiveram assim várias suposições em cima disso. O que tá acontecendo? E eu vou explicar realmente o que aconteceu aqui. Ei! Caio! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Não pode invadir a cabine. Não faz isso! Você não tem vergonha de fazer isso? Eu te dou um chute. Eu te dou... Caio! Você não tem vergonha? Sem bagunça! Sem Sem bagunça. bagunça. Então para! Para você também de falar! Eu fui perguntar porque... Chega! Você não encosta. Chega, Caio! Calma. Caio! Caio! É isso. Tá autoritário. Ela fala. Chega! 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 Meu Você Deus. não pode encostar a mão em mim. Não pode encostar a mão em mim. Você não sabe com quem você tá falando, você vai... Vai, por favor! Tá, por que que tá atrasado? Esse cara Eu tá fui louco. perguntar por que tá atrasado esse... Depois pra fora. Senhora! É isso, é muito triste assistir isso. Eu assisti várias vezes e toda vez que eu assisto me deixa mal, assim, né? Não só pelos meus colegas, mas também pelos passageiros que estavam a bordo, que tiveram que ver tudo isso, que tiveram atraso. Eu, como comissária de voo, sei que tem um protocolo rigorosíssimo para esse tipo de coisa. Quando alguém tenta invadir a cabine de comando. Você vê até que tem 2 comissários ali, ó, na portinha. E nesse caso, o protocolo é: faça o que tiver que fazer para poder proteger a cabine. É isso. Ponto. Você vai usar o teu corpo, você vai usar carrinho, você vai usar um outro comissário, você vai tacar uma garrafa. Não necessariamente tacar uma garrafa, mas você vai tentar fazer uma barreira ali. Isso que a gente chama de invasão à cabine tem um nome também, né, para esse protocolo, que chama interferência ilícita. Ou seja, toda vez que um passageiro tenta entrar numa parte do avião que se remete à segurança de voo, ou seja, ele está tentando burlar a segurança de voo, entrar numa parte que ele não tem autorização, isso é uma interferência ilícita. A missão do comissário, acima de tudo, é zelar pela segurança dentro de uma aeronave. E tentar invadir o cockpit é uma quebra absurda da segurança de voo, né? Imagina, a pessoa entra ali, ela pode tentar fazer coisas absurdas. Aliás, a gente já viu isso antes e é pesado eu mencionar isso, mas todo esse protocolo existe por causa do 11 de setembro. Lembrando vocês também que a American Airlines também tinha um dos aviões ali, né? Houve uma interferência ilícita, tentaram entrar na cabine de comando, conseguiram, e com isso, um dos aviões foi arremessado em uma das torres gêmeas. Agora, imagina o que fica gravado numa companhia aérea, e por isso que a gente tem os protocolos de segurança. Toda vez que acontece uma coisa grave, um novo protocolo existe. Ou seja, a gente está lá para cuidar da segurança de voo, custe o que custar. Estamos aí para cuidar de vocês. Ah, mas Lu, quando a gente olha pro vídeo aqui, realmente, né, no início, a porta já estava aberta. Como assim a porta da cabine de comando tá aberta, né? Então você tem toda essa segurança aí, como é que tava lá? A mulher só correu, conseguiu falar com o comandante. Nesse momento, a aeronave está em solo e não está em movimento. Algo muito importante para vocês lembrarem. Quando a aeronave começa a se movimentar, ela deu aquele totozinho, a porta da cabine já está fechada. Ou seja, eles estavam em solo, provavelmente esperando para começar a taxiar ali, né? Porque
que eu vou chegar nesse ponto aí, né, da história, e por isso a cabine de comando tava lá entreaberta. Assim, talvez um piloto quisesse ir ao banheiro, fosse esticar as pernas, ou até quisesse conversar com a tripulação. Em solo, aeronave parada, isso não é perigoso. Porém, mesmo assim, nenhum passageiro pode tentar entrar na cabine de comando sem autorização. No, God! Você pode observar no vídeo que tem 2 comissários ali, né, postados assim na frente da cabine de comando, que essa é a barreira humana que a gente faz. Tem gente que faz a barreira com carrinho, né? Tem gente que faz a barreira só com 2 comissários, tem gente que faz com cortina, enfim, né? Cada companhia com seu protocolo ali. Mas todas, no final, precisam proteger a cabine quando alguém entra ou sai dela. E um desses comissários que tá lá na frente é o nosso famoso Caio! Caio! Daí, gente, a gente começa a ver essa mulher vindo assim, ó, que nem um raio até a cabine de comando, né? Eu não sei se vocês conseguem ouvir isso, porque assim, tem tanta coisa acontecendo ali, tanta gritaria, mas prestem atenção nesse momento aqui. O próprio piloto grita, get out! Get out. Ele faz isso 4 vezes, ou seja, não era pra ela entrar naquela cabine, ela não tinha permissão. E nesse momento ela continua lá, ele tá falando get out e ela tá ali, tentando conversar, né? Até que Caio chegou e tomou uma atitude. A atitude do Caio foi o quê? Tentar imobilizar a passageira. Não, gente, eu duvido que o Caio tem em mente derrubar a passageira. Eu acho que isso foi uma consequência de tentar imobilizar alguém, porque esse é o treinamento que a gente tem. O passageiro está apresentando algum problema para a segurança física, né, a integridade física ali de qualquer pessoa a bordo. Imobilização. Luana, mas pelo amor de Deus, ela só tava indo lá na cabine de comando porque ela queria pedir uma informação. Informação quem dá são os comissários de voo. Se você quiser ouvir alguma informação ali dos pilotos, você vai ouvir via anúncio. Nenhum vai falar com você pessoalmente. Os comissários estão lá para isso também, para informar os passageiros. Ou seja, informação é com o comissário de bordo no momento oportuno. Mas Lu, você tá falando que a intenção do Caio não era derrubar aquela senhora que chegou de sopetão na cabine de comando. Como é que você tem certeza disso? Bom, na minha humilde opinião, como comissário de voo, a última coisa que um comissário quer é levar problema para casa. Ele quer ir do ponto A para o ponto B, em segurança, tranquilamente, sem nenhum problema. Você sabe por quê? Porque no momento que ele pousa, ele tem que responder a isso. Ele tem que responder a qualquer treta que tenha a bordo. Vai ter que escrever relatório. Ou às vezes tem que ir lá presencialmente na chefia, sentar, conversar com a chefia. Às vezes ele é punido. Mandou me chamar, senhor? Mandei chamar assim porque eu quero saber que merda é essa, irmã. Quando pior, às vezes ele perde o emprego. Você acha que realmente a gente quer algum problema a bordo? Jamais! Então, pra mim, a reação do Caio foi um reflexo do treinamento que ele recebeu. Porque, como eu disse, nós temos esse protocolo de tentar imobilizar o passageiro se ele apresenta qualquer tipo de problema à segurança de voo. E nessa, infelizmente, acabou derrubando a nossa senhorinha, não é mesmo? Aí eu te pergunto, você, qualquer trabalho que você estivesse fazendo, né, dá-se esse problema aí, qual seria a tua reação? Será que você não ia reagir dessa mesma maneira? Eu vou dizer que um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu tive uma passageira que me deu um soco. E eu fiquei, assim, com muita raiva, sabe? A minha reação foi a minha reação humana de tentar reagir de forma lá, reflexiva ali. Só não reagir porque, olha só, eu levei um soco no peito, então eu fiquei sem ar, então eu não consegui reagir a tempo disso escalar para uma coisa pior, né? Eu nunca vou esquecer disso. Fiquei com a marca até do soco, né? Porque pegou no botão da minha camisa, produção, você acredita? E eu fiquei com a marca do botão, assim, no peito. Foi uma sensação horrível, chorei horrores depois desse voo. E é uma coisa que tá acontecendo cada vez mais com a gente. Cada vez mais a gente é agredido. E não é legal. Você achar que isso é comum, você achar que o comissário de bordo, porque não te deu um biscoito, merece apanhar. Gente, vamos refletir um pouquinho. Eu não seria o Caião e daria um ipom nessa tia, mas provavelmente eu ia reagir da mesma maneira que ele, né? Eu ia tentar parar ela de alguma maneira. E você observa uma coisa muito importante aqui, ó, dentro do protocolo. Esse outro comissário que tá com o Caião aqui, ó, esse senhorzinho aqui, ó, de rabo de cavalo, ele também tenta parar essa passageira, né? Ele tá com uma mão aqui na frente e uma outra aqui, assim, ó, tentando pará-la, que é uma coisa que a gente faz também, né? Quando tem uma briga, quando tem um passageiro tentando invadir algum lugar, a primeira coisa que a gente tenta fazer é essa barreira, né? Com um braço aqui e o outro para segurar as pessoas, porque também tinham outras pessoas tentando ali, né, o caso, o marido dessa senhora resolver a situação ou piorá-la, não sei, né? É muito confuso esse vídeo aqui. Agora, eu tenho a
pérola desse vídeo, pra descontrair um pouco, né, do que eu tô falando. Esse senhorzinho no seu conforto da sua samba canção, do seu shortinho, esse que tá sendo chamado de Raul Gil, ele aparece do Neida, começa a discutir com as pessoas. Se você assistiu isso aqui e pensou, deve ser o tio, deve ser pai, deve ser marido, irmão, alguma coisa dessa senhora que resolveu entrar na cabine de comando, não, você tá enganado. Ele não tinha nada a ver com essa senhora, ele só realmente reagiu ali no seu jeitinho meigo, tentando parar a discussão. Assim, eu entendo que ver uma senhora caindo no chão, aquela gritaria, aquela confusão realmente pode ter deixado você estressado, você tentou ajudar de alguma maneira, mas na minha opinião aqui ele só escalou, né? Que é aquilo, você tem uma pessoa gritando, daqui a pouco grita a outra e aí você tem essa comoção gigantesca que fica difícil de controlar. Importante aqui, todo mundo tá se perguntando quem realmente é o Caio. Caio é esse cara aqui simpático, careca, que tenta imobilizar a senhora. Então, quando ele grita, ô Caio, é pra isso comissário. Mas você sabe o que eu acho mais bizarro aqui no Caio? Ele derruba a mulher, ele tenta separar a situação, um monte de gente gritando e mesmo assim ele responde de maneira super educada pro nosso querido Raul Gil. Ela tava tentando acessar a cabine de comando. Ela invadiu a cabine. Ou seja, ele ainda foi se explicar no meio da confusão e de uma maneira educada. Caio, você é fantástico, cara. Ó, passo o meu pano pra você lindamente, Caio. Eu acho que talvez nessa situação a única coisa que eu não faria é continuar empurrando a senhora. Mas vamos lembrar uma coisa importante aqui, e eu assisti isso várias vezes, o Caio também leva um tapa. O Caio também ouviu um monte de desaforo. Ai, mas ela tava chateada porque ela caiu e tal. Independente. Acho que foi mais o reflexo ali do calor do momento que fez ele acabar empurrando essa mulher de volta pra classe econômica. Porque sim, ela não era da business class, ela estava na classe econômica. Ou seja, ela veio lá de trás, correndo, passou pela classe executiva e tentou entrar no cockpit. Aí eu te pergunto, se você estivesse nessa situação, talvez você teria empurrado essa senhora, não é mesmo? Mas eu vou tentar entender o porquê dessa mulher tentar entrar na cabine de comando e resultar naquele problemão ali. Eu vou dizer pra você que depois de assistir muito isso aqui e ler muita coisa, né, teve depoimento de gente no voo e tal, que isso é zero justificável. Sabia não? Nesse dia específico, né, do voo, tava chovendo muito e por causa do mau tempo, eles não puderam decolar no horário que eles tinham que decolar. Eu já disse em alguns vídeos atrás que cada voo tem um horário específico para decolar, né? Essa vaga aí para decolagem, ela é paga, ela custa muito dinheiro. Só que acontece quando você perde esse horário, você volta ali, ó, pro final da fila até conseguir decolar de novo. Então você tem a espera pelo mau tempo, né? Esperando lá o aeroporto estar numa boa condição para se decolar e também tem a espera de estar na fila. Tem vários outros voos querendo decolar nesse horário também. Então, leva um tempinho. Ali você já tinha uns 30 minutos de atraso, né? E essa senhora meio que indignada com isso, né? Supostamente, que é o que dizem aqui, né? As pessoas que estavam no voo, queria tirar satisfação com um comissário de bordo que estava na galley traseira. Galley que é a cozinha do avião ali, né? Nisso que ela levantou, o avião estava taxiando para ir pro final da fila, ou seja, tava em movimento, o cinto tava aceso. Mesmo assim, ela desrespeitou isso, levantou e foi tentar falar com os comissários. Nesse momento, um dos comissários foi lá e deu um fecho nela, não sei dizer, ou só orientou que ela deveria se sentar, a gente não sabe, não estava dentro desse voo, né? Mas o que a gente sabe é que ela não gostou dessa situação, xingou um desses comissários, falou que não ia se sentar coisa nenhuma, e nisso, além dela desrespeitar um comissário de bordo, ela também infringiu uma regra de segurança do avião. Com isso, a tripulação achou melhor que ela não continuasse o voo junto com o marido, que sim, esse senhor de camisa azul que aparece no vídeo é o marido dela que entrou mudo e saiu calado, né? A única coisa que ele fez ali foi tentar separar na hora que ela caiu, né? Quando ela descobriu que estava sendo desembarcada, que o avião que estava na fila para decolar teve que voltar até o portão para desembarcar ela e o marido, ela resolveu tirar satisfação com o comandante. Sim, isso mesmo que você entendeu. Mas Lu, como é que ela sabia que ela estava sendo desembarcada? Porque fizeram um anúncio, né? Você informa o passageiro, ele não descobre assim, ó, do nada que ele está sendo desembarcado. Ele leva uns warnings ali, né? Olha, você não pode fazer isso.
Olha, você está infringindo a regra de segurança do voo. Então, com isso, anúncio sendo feito para todos os passageiros e tripulação dizendo que o voo ia voltar para o portão, ela se indignou. Ela, virada no ódio, correu para a cabine de comando. E quando ela fez isso, seguiu-se o caos. A senhora e o marido dela, que entrou mudo, saiu calado, foram desembarcados do voo. Mas e pasmem, Raul Gil e sua esposa, que nem aparece no vídeo, também foram desembarcados. Você sabe o que eu achei muito engraçado aqui, lendo os comentários? De que tem muita gente que ficou chocada que o cara tava de shorts ou samba canção e o avião nem tinha decolado. Eu vou falar pra vocês que eu trabalhei muito tempo em business class, trabalhei na primeira classe também. É muito comum as pessoas se trocarem mesmo antes de decolar. Fica até uma fila assim, ó, no banheiro para as pessoas se trocarem, porque elas querem aproveitar o máximo de tempo possível para poder descansar. Então tem gente que decolou, se a pessoa já tá no seu pijaminha ou no seu samba canção e já tá, ó, roncando. Mas Lu, por que que o nosso querido Raul Gil ali da história foi desembarcado junto com a esposa? Porque no entendimento da tripulação, ele contribuiu para que essa senhora não fosse imobilizada e que as atitudes ali para manter a segurança da aeronave não continuassem. Então, ou seja, ele tentou parar toda a situação ali e meio que ele interferiu na segurança também. Além de tudo, ele também perturbou, né, a tripulação e os outros passageiros, porque ele estava gritando. Então, assim, foi um grande bololô de graça. Lembra que eu falei que o voo atrasou 2 horas? Pois é, minha gente, ele atrasou 2 horas. Mas, Luana, por que tanto tempo? Tem toda uma parte ultra burocrática aqui, que é quando você sai do avião, a sua mala precisa ser desembarcada. Porque, gente, você vai deixar uma mala desatendida, vai saber o que tem lá dentro. E aí eu te pergunto, um avião cheio de gente, cheio de mala, você acha que é fácil achar assim, opa, essa é a mala de fulano de tal? Lógico que não. Você tinha 4 pessoas para ter as malas desembarcadas, eles tiveram que procurar e desembarcar. E nesse meio tempo também se cria uma nova documentação para o voo sair. É uma coisa que eu não vi ninguém comentando a respeito disso. Para esse voo sair, você precisa de um despachante. Isso mesmo. Ele vai ter toda a documentação. O que é essa documentação, Luana? Todas as permissões que a gente precisa para sair e nelas tem as informações do voo. O peso que a gente está carregando, quanto de combustível a gente está carregando ali também, né? Que, dentre outras coisas, mas as mais importantes são essas. Então você tem que ter tudo isso batendo certinho. Número de passageiros, as bagagens, o peso, combustível, água, né? Se tá tudo alinhadinho, aí sim a gente pode sair. Então, tirou as bagagens, nova contagem e aí nova papelada. Sim, tem muita burocracia para um voo sair. Tá, Lu, mas eles foram desembarcados, né? Tipo, como é que desembarcaram os passageiros? Normalmente, quando você tem um desembarque, dependendo da gravidade ali, né, do problema, você vai ter ou um agente de terra ali, né, pegando você, desembarcando, resolvendo seus problemas com os voos depois, ou você vai ter a nossa Polícia Federal, sim. A gente não sabe o desfecho daqui, né, se eles saíram com a Polícia Federal, mas assim, isso aí foi uma falta grave, tentar invadir o cockpit, então não duvido, acho que foi a polícia mesmo que desembarcou essa mulher, né? Não sei, vamos ouvir isso depois. Foi desembarcado por um problema que você criou a bordo? Meu bem, você está por si só. Você que vai ter que resolver os seus problemas. Mas agora aqui, ó, minha humilde opinião a respeito disso, de uma pessoa que já voou fora, voou aqui no Brasil, voou há 15 anos e que já viu muita coisa acontecendo a bordo. Aliás, se eu fosse colocar em vídeo, isso ia ser horas e horas e horas de vídeo. Senta que lá vem a história. Mas assim, eu vou colocando aos pouquinhos, vocês vão me acompanhando, né? O Caio, ele fez o que ele tinha que fazer, ele seguiu o protocolo. Infelizmente, isso escalou dessa maneira. Essa senhora caiu, pode ter se machucado, a gente não sabe direito, mas é consequência do ato dela de tentar invadir a cabine. Se o Caio não tivesse feito isso, provavelmente, quando ele tivesse voltado para a base dele, que a gente não sabe, né, em que lugar que é a base do Caio, se é Nova York, outra parte ali dos Estados Unidos, ele ia voltar já com a sua cartinha de demissão. Quando você falha em cuidar da segurança de bordo, né, a não ser que tenha acontecido alguma catástrofe aí, você se machucou, você não tá bem, enfim, né, você foi rendido ali na história, mas se você falha em fazer isso, gente, acabou? Game over? Você perde seu emprego. Infelizmente, vou ter que te demitir. E essa é a coisa mais light que pode acontecer, né? Porque se você falhar com a segurança de voo ali, ó, no charutão a 40 mil pés, não tem pra onde correr. Por isso que tanto aqui no BR como lá fora, qualquer outro lugar do mundo, você não agride o tripulante. Você vai ter que contribuir
com as regras de segurança a bordo. Você precisa obedecer. E eu vejo assim, sabe, todos os dias no voo ou qualquer outro serviço, em jornal também, lendo, muita coisa, que tem muita gente que paga por um serviço e acha que pode abusar da pessoa que está prestando esse serviço a ela. E vocês vão me desculpar, no avião, assim como outros lugares, existem regras e elas têm que ser respeitadas. É assim que funcionam as coisas dentro do avião. Ah, Luana, será que ele foi grosseiro? Ai, será que não provocaram a senhora? Essas partes a gente não consegue ver no vídeo, mas de maneira alguma eu vou tentar defender o ato de tentar entrar na cabine de comando sem permissão. Mas aí me contem, vocês já viram coisas bizarras assim nos voos de vocês? Já tiveram algum problema de segurança de voo? Me contem aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Ai, Lu, você tá passando pano. Tô mesmo, ó o pano aqui, ó. Passei. Mas e você? Passa o pano ou não? Curte, compartilha. Te vejo no próximo vídeo. E tchau.